espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa unidade 2, nossa primeira aula de legislação ambiental. Então pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar a Política Nacional do Meio Ambiente. Então pessoal, o Brasil ele começou a contar formalmente, com a Política Nacional do Meio Ambiente a partir da edição da Lei número 6.938, lá de 1981. E essa lei, ela é um marco legal para todas as políticas públicas e meio ambiente, que foram desenvolvidas pelos entes federativos, ou seja, pelos estados. Então, de uma maneira mais didática, pode-se dizer que a Política Nacional do Meio Ambiente, ou PNMA, ela traz a seguinte estrutura, de acordo com o Leite 2018. Os princípios, objetivos, previsão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, previsão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e os instrumentos desta lei. Então, o artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente, ele tem, então, por objetivo, essa lei tem por objetivo, então, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Por quê? Para poder assegurar ao país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses também da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. E ela atende aos seguintes princípios também. Primeiro, em princípio, então, é a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido tendo uso coletivo. Essa definição, isso tudo que eu acabei de falar para vocês, já nos soa comum, não soa? Lá quando a gente estudou a Constituição Federal, no artigo 225, a gente viu que então é imposto ao poder público, o dever então de garantir um ecossistema equilibrado, visto que o ecossistema ele é um bem difuso e é um bem de uso comum de todos nós. Então todos nós temos direito a um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Segundo princípio, então, é a racionalização do solo, do subsolo, da água e do ar. Então, o uso racional desses bens ambientais está fundamentado, então, lá no princípio do desenvolvimento sustentável e também no princípio do usuário pagador. Vocês lembram que a gente estudou também lá na unidade passada. Terceiro princípio, então, é o planejamento e a fiscalização dos recursos ambientais, que é consequência do inciso anterior, visto que o uso racional ele precisa ser dos recursos naturais, aliás, ele necessita ser garantido por meio de ações que fiscalizem e planejem o uso desses recursos. E quarto inciso, a proteção do ecossistema com a preservação das áreas representativas. Que é o que diz lá no primeiro parágrafo do inciso 3º lá da Constituição Federal, que define que em todas as unidades da federação, em todos os estados, precisam ter espaços territoriais e seus componentes que sejam especialmente protegidos, como, por exemplo, as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, entre outras áreas que vão garantir, que a sua preservação, então, garantam o equilíbrio do meio ambiente. Inciso 5º é o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, ou seja, o controle da poluição através de instrumentos como, por exemplo, o licenciamento ambiental e o zoneamento ambiental. Sexto inciso, então, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional
e a proteção dos recursos ambientais, que é o princípio da educação ambiental, então se disseminando, né, nesse campo prático, através do uso de tecnologias limpas, por exemplo, diminuindo, né, então o impacto da ação humana na natureza. Próximo inciso, então, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, que é a fiscalização, né, por parte do Estado, que isso nos lembra o princípio da precaução e o princípio da prevenção. A recuperação de áreas degradadas, a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive, então, a educação da comunidade, né, objetivando capacitar a comunidade, claro, né, para a participação ativa na defesa, né, do meio ambiente. E esse é um dos instrumentos que ele acaba sendo dos mais eficazes, né, na preservação do meio ambiente, né, que é a formação da consciência, né, que o ser humano ele é capaz de mudar as suas atitudes, de mudar o seu comportamento, né, em relação ao meio ambiente. A lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, ela também traz consigo, né, no seu artigo 3º, alguns conceitos, né, que são importantes na matéria ambiental. Eu vou falar algum deles aqui para vocês e depois, conforme a gente for dando continuidade, se for o caso, eu posso relembrar, né, vocês, se for algum conceito um pouquinho mais complicado, eu posso relembrar, né, o que significa. Então, primeiro conceito que essa lei traz é o conceito de meio ambiente. Então, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações, sejam elas de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Segundo conceito é o conceito, né, de degradação da qualidade ambiental e alteração diversa, né, das características do meio ambiente. Terceiro, né, é poluição, né, que é a degradação ambiental resultante, né, das atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde humana, a segurança, né, o bem-estar da população, que também criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem, né, desfavoravelmente a biota, que também afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e que lancem, né, matéria ou energia em desacordo com os padrões, né, ambientais que são estabelecidos pelos órgãos, né, como por exemplo o CONAMA, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Poluidor é então a pessoa física ou jurídica, né, de direito público ou privado, que é responsável, né, de forma direta ou indireta, né, por atividade que cause a degradação ao meio ambiente. E os recursos ambientais, o que são os recursos ambientais? Atmosfera, águas interiores, águas superficiais, subterrâneas, estuários, o mar, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. O conceito de degradação, pessoal, de degradação ambiental, ele é bem mais amplo, né, que o conceito de poluição. A poluição, ela é um tipo de degradação ambiental que se enquadra, então, nas alíneas do inciso 3º do artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente. E eu tenho alguns exemplos, né, de poluição, por exemplo, poluição sonora, poluição térmica, poluição radioativa, poluição visual, que são, às vezes, tipos de poluição que quando a gente fala na palavra poluição, muitas vezes a gente não consegue associar, mas também são tipos de poluição que precisam, né, ter padrões, né, que precisam ter limitações, que mais para frente, né, como eu já falei, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos de poluição. O artigo 4º, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, então, ele traz os objetivos da política. O primeiro deles, então, é a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, esse inciso, ele traz para a gente a definição do princípio, né, do desenvolvimento sustentável que a gente já vem falando aqui, desde lá da gestão ambiental até
a parte da legislação. Segundo objetivo, então, é a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo então aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, esse objetivo, né, ele traz a necessidade da criação desses espaços que são especialmente protegidos, né, em virtude, né, das características únicas, das características importantes que aquele espaço tem para a preservação do meio ambiente. Terceiro objetivo, então, pessoal, é o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas, né, que são relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Então, nada mais que a garantia, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado através, né, do uso eficiente dos nossos recursos naturais. Próximo objetivo, então, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais que são orientadas, né, para o uso racional dos recursos naturais. Então, isso nada mais que o aumento da eficiência ambiental, ou seja, produzir mais e causar menos impacto ambiental. Quinto objetivo, então, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Então, nada mais que a consciência, né, voltada para a preservação do meio ambiente, juntamente com uma política que trata a respeito da educação ambiental. Então, isso acaba sendo, né, responsabilidade, né, do poder público e de toda a sociedade. Próximo objetivo, então, a preservação e a restauração dos recursos ambientais com vistas, né, à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Então, concorrendo, né, para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, é a preservação e a reparação, né, do meio ambiente e também o uso racional dos bens ambientais. A imposição ao poluidor e ao predador, né, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário, né, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais, né, com o fim econômico, ok? Pessoal, então na aula de hoje a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando a respeito, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se pensa em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.